Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o professor José Carlos Tavares, que é professor da UCP e professor licenciado da Unifeso. Na nossa pauta, a questão dos computadores que pensam, como isso impacta a sua vida. 7 de fevereiro de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje no destaque a entrevista com o professor José Carlos Tavares, que é professor da UCP e professor licenciado da Unifeso. A nossa pauta, a questão dos robôs e dos computadores que pensam. Bom, mas antes de conversar com o professor Tavares a respeito da inteligência artificial dos computadores, lembrar a nossa entrevista da semana passada e do começo do ano também, quando nós entrevistamos aqui a equipe da Unifeso, do Centro de Ciência e Tecnologia da Unifeso, que fez 10 anos ano passado, e estão aí com resultados muito legais na área de ciência e tecnologia na região de Teresópolis. E ano passado, e na semana passada, entrevistamos aqui a Ana Carolina de Andrade Pinto, do Inmetro, e conversamos sobre a incubadora de projetos tecnológicos. E a gente estava conversando aqui, Tavares, viu, sobre justamente isso, esse ambiente, por um lado, de formação profissional, que é o caso da Unifeso, é o caso da UCP também, de formação de profissionais de altíssimo nível, por um lado, a gente forma uma garotada aí de altíssimo nível na área de ciência e tecnologia, e por outro lado temos empreendimentos aqui na região que justamente pegam essa garotada, essas ideias e alavancam com novos negócios, que a gente tem chamado aqui no programa de empreendedorismo intensivo em conhecimento. Isso faz gerar uma nova sociedade, faz gerar um novo mundo, faz a gente experimentar novas situações na área de ciência e tecnologia e faz a sociedade se relacionar de outra maneira. E um desses aspectos que a gente tem experimentado, a sociedade, justamente é a questão dos computadores que pensam, da inteligência artificial. A gente lê alguns artigos que falam exatamente que esse vai ser um ano-chave, é o ano da inteligência artificial, é o ano que os computadores, os robôs já começam a se relacionar com os humanos. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, em particular pela sua formação, professor? Formado em matemática, formado também na área de psicologia e com doutorado na área de inteligência artificial pela PUC do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu tenho uma formação tanto na área computacional, de inteligência artificial, quanto na área de psicologia. Quer dizer, quem olha assim à distância, essas coisas não combinam, mas a gente vai ver que tem alguma semelhança. Acabam, de fato, convergindo. Eu queria que a gente conversasse para o nosso público ficar mais atento, ou acompanhar melhor o papo. O que é inteligência artificial? Como é que esse conceito se originou? Qual o histórico dessa área? Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui com você, Márcio, contribuindo modestamente para o fortalecimento do pensar científico aqui em nossa cidade. A inteligência artificial, o meu professor na PUC, ele dizia ser o inconsciente da computação. E eu explico por que ele diz isso. Lá pela década de 20, 30, começou a aparecer um pensamento mais voltado para os autômatos, ainda antes do computador. Então, na década de 30, com as leis da cibernética, e a década de 40, com a construção de dispositivos computacionais, ainda não um dispositivo eletrônico, mas conceitual, com as máquinas de Turing, a teoria dos autômatos finitos, as gramáticas de Chomsky, que são gramáticas gerativas estruturadas, tudo isso veio num aluvião. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os esforços de pesquisa voltaram-se para aplicações comerciais e, eu diria, mais
comuns ao dia a dia das pessoas, não necessariamente o esforço de tática operacional de guerra. Então, o termo inteligência artificial ele foi cunhado por John McCarthy numa conferência muito famosa, conhecida como Conferência de Dartmouth, em que John McCarthy, Claude Channel e Marvin Minsky organizaram a primeira conferência sobre esse assunto. Cumpre notar que nessa época nós tínhamos grandes limitações com relação aos dispositivos computacionais, tanto de memória quanto de velocidade de processamento. Se compararmos hoje, nós estamos aí dentro de um foguete e lá numa carrocinha. Bem, diante disso, a expectativa era que a inteligência artificial produzisse novos conceitos em que esses computadores pudessem ser mais próximos, vamos dizer assim, do modo de pensar humano. Então, daí a ideia de chamar de inteligência artificial. Mas o que temos hoje de inteligência artificial é aquilo que pode ser considerado, como eu diria, uma imitação do pensar humano. É claro que temos aí há 50 anos ou mais dessa primeira conferência, já está passando um pouquinho, né? Eu diria 60 anos, talvez já, e ainda temos muito percurso a fazer, uma vez que a diferença fundamental é que o cérebro humano, que é o hospedeiro da mente, ele atua de forma paralela, de modo que a cada meio segundo uma deliberação é tomada, mas mais de uma é tomada em meio segundo. Um computador pode fazer isso em 1/1000º de segundo, mas uma de cada vez. Isso faz com que ele pareça muito mais rápido do que nós. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é a replicação do pensamento de um humano que foi transformado em código. Então, a inteligência artificial, ela é uma técnica, uma área da ciência da computação, que tem por objetivo estudar problemas que ainda não estão resolvidos para essas máquinas, e uma vez encontrada esta solução, já não é mais do domínio da inteligência artificial, constitui domínio próprio. Essa é a razão pela qual o meu professor chama a inteligência artificial de inconsciente da computação, porque ela trata de problemas ainda não tratados pela computação convencional. Então, à medida que se obtém recursos, a gente vai criando ideias próprias e campos próprios. Por exemplo, a técnica de banco de dados nasceu lá. O banco de dados relacional é uma das mais recentes. E agora, banco de dados semânticos para tratar os VLDBs, que são os bancos de dados imensos que já estão se formando por aí. Um deles, por exemplo, é o YouTube, que é um banco de imagens imenso. Então, basicamente é isso. Se me escapou alguma coisa, a gente completa depois. Tavares, então a gente vê que a gente está tentando imitar, de certa forma, o pensamento humano através de algoritmos e máquinas. E lá atrás, quando se teve essa primeira abordagem de tratar assim, de forma científica e algorítmica, né, assim, dentro dos computadores, essa questão do pensamento humano, de lá para cá, a gente teve uma evolução muito grande dos computadores. Os computadores hoje estão aqui, né, no nosso colo, no nosso bolso, né, na TV. Hoje se diferencia muito pouco do que é um computador, o que é um dispositivo eletrônico, em grande medida. E como é que hoje a população, né, as pessoas percebem ou não percebem dispositivos inteligentes a seu alcance? Até que ponto esse campo da inteligência artificial já se misturou com o nosso dia a dia? Olha, você colocou muito bem. Certas coisas nós não percebemos que estamos interagindo com os chamados softbots, ou seja, peças de programas de computador que, de certo modo, trabalham linguagem
né, e pensamento, fazendo com que as pessoas possam acreditar que estejam conversando com outros humanos. Bom, esse é um dos vieses, que é a questão da robótica e a construção, né, de dispositivos eletromecânicos, né, providos de inteligência computacional. Há uma diferença entre o termo inteligência artificial e o termo inteligência computacional. Inteligência computacional se refere à parte da inteligência possível de ser tratada através das diferentes lógicas de processamento. Não só a cartesiana, como a lógica nebulosa, a lógica do imperativo, a lógica das probabilidades, que nós combinamos isso com algoritmos para simular atividades parecidas com atividades humanas. Onde você vê isso? Por exemplo, você, quando liga para um call center, você poderá estar lidando, em princípio, com um software, né? Tem uma empresa de telefonia que tem um nome até para o seu. Eu sou o fulano, né? E estou aqui, é Eduardo, se não me engano, o nome desse fulano. E ele fica lá, meio que dizendo, eu já sei aqui alguns dados sobre você, etc, etc. Na verdade, ele, né, é um programa que faz uma consulta a banco de dados, repete essa gravação o tempo todo, mas quem está ali pela primeira ou segunda vez não percebe. Né? De imediato, está lidando com um software que pede para você dizer para onde que você quer ir para ser atendido ou não por uma pessoa humana, lá na outra ponta, quando nada pode ser resolvido mais, através da tecnologia. Muito bem, esse é um aspecto. Um outro aspecto muito comum, e a garotada o utiliza muito, e deu até o apelido de Dr. Google, na verdade é uma máquina de busca inteligente que fica calculando os perfis do usuário, e esse perfil, então, é um determinante para a interatividade do software com a pessoa. Por exemplo, você entra num site para procurar por uma passagem aérea, do Rio para Curitiba, e 15 minutos depois você começa a receber no seu navegador Google exatamente estas ofertas. Você entra para procurar um frigobar. Minutos depois, o software se adapta e começa a te oferecer estas demandas. Então, ao mesmo tempo que ele tende a acertar naquilo que você está procurando no momento, também na outra ponta é uma força de comércio imensa, que está mudando o paradigma de muitos negócios. Então, esses são dois aspectos importantes no nosso dia a dia. Outro que não percebe, e está nesse momento já atuando aqui mesmo, no nosso set de gravação, é o foco da câmera. O foco autoajustável, na verdade, trabalha com lógica nebulosa. Ele pega pontos e aonde ele encontra maior grau da função nitidez, ele para, e é a partir dali, então, que todo o processo de gravação e transmissão de imagem ocorre. Então, esses são 3 pontos importantes que estão no nosso dia a dia. Fora que você tem no seu celular muitos chips trabalhando por você, fazendo a sua agenda, levantando alarmes. Tudo isso são técnicas inteligentes. Algumas mais modestas, outras mais, eu diria, sofisticadas. Mas, na verdade, qualquer programa de computador é uma peça de inteligência gravada. É como se fosse a voz de um cantor, né? Num CD, nós temos o pensamento de um programador e de um arquiteto de software ali petrificado e disponibilizado até a sua validade se extinguir. Sr. Tavares, a gente está falando aqui de inteligência artificial e é claro que quando a gente falar de inteligência artificial e de inteligência computacional, de computadores inteligentes, de robôs, a gente está sempre também preocupado com o humano. E aí a gente vai para o lado da psicologia. Sim. Muito bom. Então, como é que essas coisas navegam entre uma e outra? Como é que elas se misturam entre dispositivos inteligentes e humano? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o projeto lá na UCP, que é o Laboratório de Cognição, e o trabalho que vocês estão fazendo lá, misturando essas coisas. Bom, lá nós fazemos modelagem de comportamento
com o uso de técnicas de inteligência artificial. No momento, nós temos lá estudos sobre realidade virtual e realidade aumentada. Queria que você falasse um pouco mais assim, só para o nosso público saber o que é realidade virtual, o que é realidade aumentada. Tá. A realidade virtual é um conceito que a gente se apropria de uma realidade para reproduzi-la em cenários ou, diria, discursos de linguagem, porque eu não preciso necessariamente de um ambiente gráfico, eu posso trabalhar o conceito, como por exemplo, do softbot que faz atendimento de call center, usando técnicas da inteligência artificial para perceber aquilo que o usuário quer. Imagina um jogo de computador, num PS2, em que ele reage imediatamente ao comando do jogador. Acontece que entra no cenário os oponentes. Esses oponentes poderão estar no cenário, nas primeiras gerações de sistemas, em chamados waiting points, ou seja, o oponente entra e espera a ação do jogador para reagir. Então, eles eram apenas reativos. Com o conceito de estados de humor, de simulação de estado de humor, estando este jogador oponente, que é, na verdade, uma peça de software, graficamente representada por uma figura, seja lá de um monstro ou de um humano superpoderoso, qualquer coisa assim, ele, na verdade, poderá entrar no sistema com mais agressividade e vir direto. Ou pode entrar e medir sua capacidade de enfrentamento e recuar. Então, ou ponto de espera. Então, isso faz com que cada vez que o jogador entre no mesmo cenário, ele não encontre a mesma forma de interação. Então, isso eleva o grau de complexidade. Também em sistemas tutores a gente faz isso. Em softwares que visam a aprendizagem do jogador que interage, a cada vez que ele ganha conhecimento sobre determinado domínio, a gente complexifica o diálogo para a interação futura. Esse é o trabalho de inteligência que atravessa as peças de softwares convencionais. E como é que isso auxilia num laboratório de cognição? Lá, por exemplo, a gente tem exploração de funções superiores do pensamento. Basicamente, estamos trabalhando com memória e linguagem. Nesses instrumentos, a realidade aumentada é a realidade virtual combinada com a realidade percebida. É uma máscara que tem uma pequena janela e que, uma vez removida essa janela, um dos olhos assiste ao ambiente onde ele se encontra e o outro está sendo estimulado por um ensaio gráfico produzido previamente. Então, a mistura desses dois cria um cenário realista virtual, vamos dizer assim, mas combinado com os elementos da vivência do sujeito. Então, a realidade aumentada é aquilo que é o seu ambiente acrescido de um ambiente gráfico. E a realidade virtual é só esse ambiente gráfico. Agora, como é que isso funciona em termos assim, de prática? Então, tem uma pessoa que tem algum problema, né, que é diagnosticado algum problema psicológico, psíquico, né? Como é que esse laboratório ajuda na resolução desse problema? No nosso caso, a gente está estudando fobia social, criando cenários para o jogador, né, interagir com ele. Esses cenários tipicamente envolvem locais onde a pessoa que está sendo tratada costuma frequentar, para que ela possa sair do comportamento de esquiva e trabalhar mais interativamente. Ela é provocada. Ela é provocada o tempo todo a prover, né, situações de resolução de problema. Um outro domínio que nós estamos trabalhando é na questão de memória, principalmente para idosos. Se nós trabalhamos, por exemplo, cenários onde, no passado, aquela pessoa frequentou, a partir destes elementos percebidos, ela pode recaptar lembranças
há muito esquecidas em espaços que ela não tem mais acesso. Uhum. O idoso, se você observar bem, ele tem uma vida muito reduzida. Ele fica muito em casa, isolado em seu ambiente e desprovido de imagens do passado. Então, ele vive das lembranças e revive as lembranças. Uhum. Então, quando algo externo a ele captura essas lembranças, dá um outro tom. Uhum. Revive. E a nossa hipótese é essa. Uhum. Então, e nós não estamos fazendo isso, mas transtornos, fobias de avião, por exemplo, já é trabalhada com simuladores, fobia de elevador, fobias de certo modo, digamos, programáveis, né? A gente pode criar o ambiente do elevador, por exemplo, e produzir fora do elevador, né, esse ambiente para que a pessoa possa reduzir esse grau, né, de medo que ela tem. Professor Tavares, a gente já chega no final do programa. Queria que você divulgasse uma página desse projeto, ou uma forma de contato, quem tiver interessado em saber mais sobre o projeto. Quem tiver interessado pode mandar e-mail para nós e, oportunamente, nós colocamos o grupo de pesquisa à disposição para que conheçam como que o trabalho está sendo feito e de que forma ele poderá atender a demandas sociais. Nós aceitamos também voluntariados. Pessoas que queiram participar podem entrar em contato conosco. Qual o e-mail? O meu e-mail é fácil, abrevie professor na letra F, põe um ponto, seguido de Tavares, com S, @gmail.com. Ou o da universidade, carlos.tavares@ucp.br. Tavares, muito obrigado pela sua entrevista hoje, professor. Acho que foi um momento a gente elucidar um pouco mais como é que é a importância da inteligência artificial e como é que está sendo usado, né, praticamente na vida das pessoas e aqui na cidade de Petrópolis também. Né? Sim. E isso vem de encontro a um sonho bastante antigo, que vem lá desde 88, dessa criação desse parque tecnológico e de produção de conhecimento aqui na cidade. Nós estamos, digamos assim, bem apropriados para esse tipo de atividade, já que estamos dentro de uma área de proteção ambiental. Não é? A produção de software se revela uma indústria possível na nossa cidade. Isso aí. Obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência e Movimento. Você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise às 22h30. E você também pode acompanhar o nosso programa nas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.